Alguns investigados por organizar e promover manifestações consideradas antidemocráticas se reuniram 2 vezes no Palácio do Planalto na semana que antecedeu a operação da Polícia Federal contra o cantor Sérgio Reis e o deputado federal Othony de Paula. Os apoiadores de Bolsonaro estiveram na Secretaria Especial de Articulação Social e foram registrados em agenda oficial. Nessas reuniões, com a ministra Flávia Arruda, estiveram presentes representantes do Movimento Brasil Verde e Amarelo, formado por pessoas ligadas a sindicatos, associações rurais e que defende o voto impresso, e ainda Antônio Galvão, que é presidente da Associação Brasileira de Produtores de Soja. A Procuradoria-Geral da República investiga se o governo participou de atos antidemocráticos. Em resposta, o governo afirma que é obrigação receber representantes de todos os segmentos da sociedade brasileira. Mas o que a gente vê aí, né, Josias, essa recepção a essas pessoas, enquanto outras têm muita dificuldade de serem recebidas aí por integrantes do Palácio do Planalto, né? E essa constante presença de pessoas ligadas a esses movimentos antidemocráticos também no Palácio, mais uma vez sendo constatada, né? É verdade. Num país sério, Diego, esse tipo de reunião realizada num prédio público para conspirar contra a democracia, para organizar atos que são claramente antidemocráticos, isso resultaria em providências da Procuradoria-Geral da República. Embora a Procuradoria diga estar debruçada sobre esse tema, é muito improvável que desse estudo, dessa análise que está sendo feita pela equipe ali do Procurador-Geral Augusto Aras, resulte algum pedido de investigação, alguma denúncia concreta, né? Mas, claramente, é uma atividade imprópria. Você utilizar mão de obra paga com dinheiro do contribuinte para organizar atos que conspiram contra o interesse do mesmo contribuinte, porque isso está produzindo uma instabilidade que é prejudicial ao país, não faz sentido e evidentemente, um ato contrário à lei. É mais ou menos como o presidente utilizar as instalações oficiais do Palácio ou o Palácio da Alvorada para organizar atos de campanha. Pode-se fazer essa analogia. Outra coisa que se extrai dessas reuniões é que, nesta fase, o governo organizava atos muito mais elétricos e com um discurso muito mais efervescente. À medida que o tempo foi passando, os dias foram passando, o Bolsonaro percebeu que seria muito contrário aos seus próprios interesses se a pauta dessas manifestações do dia 7 de setembro fosse mantida como com aquela pauta de fechar o Congresso, invadir a CPI, derrubar os ministros do Supremo. Então, ele agora fala em defesa da liberdade de expressão, assegurar a democracia, os valores democráticos. Então, fica a impressão de que personagens como o cantor Sérgio Reis, que tomaram parte do primeiro estágio da elaboração dos movimentos, esse estágio mais radical, funcionaram como bois de piranha, né? O Sérgio Reis, claramente, hoje, ficou com a aparência de um boi de piranha, que é aquele bicho que é jogado no rio para ser comido pelas piranhas, enquanto o resto da manada passa, né? Nessa encrenca do 7 de setembro, o único que teve prejuízo financeiro e prejuízos judiciais que não ornam com a sua carreira artística foi o Sérgio Reis. Outros tiveram também um destino pouco alvissareiro, né? Como o ex-deputado Roberto Jefferson, que foi para a cadeia. Mas o Roberto Jefferson é um político e ele pode utilizar este desdobramento do seu radicalismo em benefício próprio. O Sérgio Reis só perdeu dinheiro, viu micar um disco que ele estava gravando com outros artistas que fugiram dele, ele virou um personagem radioativo. Foi, sem dúvida nenhuma, utilizado como boi de piranha. E hoje você não ouve o presidente Bolsonaro, que faz referências frequentes ao Roberto Jefferson, classificando o Jefferson como um injustiçado, você não ouve o presidente fazendo menção ou defendendo o Sérgio Reis.